Olá, cada comunidade guanibiense e região. Esse podcast irá apresentar algumas questões a respeito do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, e ele foi elaborado como forma de atividade avaliativa para o componente curricular de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária em Educação, ministrado pela docente Berta Leni Cardoso. Esse componente curricular compõe a grade do primeiro semestre do curso de Educação Física no campus da UNEB 12, em Guanambi. Aqui quem fala é o discente do primeiro semestre, Matheus Fernando. E para essa apresentação deste podcast, tenho comigo a minha colega discente, também do primeiro semestre, Milena Oliveira, e como convidados a docente Glória Nádia Oliveira e a bolsista discente Érica Luiz Pastes Coelho. Bom dia, professora. Você poderia falar um pouco sobre você? Oi, Matheus, bom dia. Bom dia para todo mundo que está aqui presente. Estendo também meus cumprimentos para aqueles que virão a escutar esse podcast. Eu sou Glória, como eu já fui apresentada. Eu sou docente do curso de Educação Física do Campus 12, aqui da UNEB. A minha formação, ela é inicialmente na licenciatura em Educação Física. Posteriormente, eu faço mestrado em Educação, depois doutorado em Educação também. O meu mestrado, ele foi realizado ali na PUC de São Paulo, e o meu doutorado na Faculdade de Educação da USP de São Paulo. E essa minha formação, ela já fala aí do lugar de onde eu venho, né? Eu sou paulista, da cidade de São José dos Campos, e acho que essa formação, ela fala também do lugar onde eu venho profissionalmente, não só dizendo que eu sou da educação física pela minha graduação, né, que é o meu momento inicial de formação, mas pelo como eu vou trilhando a minha trajetória formativa posteriormente, indo para pós-graduação, tanto em nível de mestrado quanto de doutorado, para o campo da educação, e isso tem razões pelo modo como eu inicio a minha trajetória profissional, porque assim que eu concluo o curso de Educação Física, eu tinha ali abertas para mim duas possibilidades, né? A minha formação me permitia isso, eu podia tanto ir atuar no campo não escolar quanto na escola, e por diversas razões, inclusive o próprio acaso, eu vou parar na escola, e a partir desse meu início de trajetória profissional, eu eu adentro definitivamente essas discussões educacionais, vou fazer o mestrado, doutorado, e é disso que eu falo desde então, né? É isso que eu estudo, que eu pesquiso, e a partir daí que eu intervenho desde então, e não por acaso, é por isso que eu estou aqui, falando de um programa como o PIBID. Eu sou paulista, mas eu chego aqui em Guanambi em 2012, exatamente por conta de ter sido aprovada no concurso da UNEB, então é a UNEB que me traz para cá, e eu chego aqui também muito como uma obra do acaso, né, investindo ali na tentativa de entrar na docência no ensino superior, prestando alguns concursos, e de repente, né, passo aqui, venho para cá, me encanto pelo sertão baiano, e desde então eu cá estou. Pretendo ficar ainda por muito tempo, e fico não só porque aprendi a gostar bastante desse lugar, né, desse sertão, mas também e sobretudo porque eu tenho uma relação muito comprometida com o trabalho que eu realizo na UNEB desde que cheguei, né? Gosto muito do que faço, me empenho para fazer aquilo que a própria instituição, enquanto universidade pública interiorizada no estado da Bahia, tem se proposto a fazer. Certo. Muito obrigado, professora. E agora você poderia falar um pouquinho sobre o PIBID e qual a sua função nesse projeto? Tá. Eu gosto de tentar explicar o que seja o PIBID a partir das
próprias palavras que compõem essa sigla, né? PIBID significa, como o Matheus já anunciou, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. E cada uma dessas palavras, né, esses termos, eles muito concretamente explicam o que seja esse programa. Então, eu gosto de passar por cada uma dessas palavras. Primeiramente, programa, né? Isso significa que se trata de uma ação planejada, mais que isso, de longo prazo, né? Não é uma ação prevista para pouco tempo. E quando eu falo de longo prazo, o programa em si, ele existe desde 2007, ele já passou por diversas modificações, né, no seu próprio modo de se organizar, mas enquanto um programa com certas características básicas, ele existe desde 2007. Então, essa ideia de programa explica essa organização planejada dentro de um contexto que é o da formação de professores, da política de formação de professores, e um programa que acontece desde 2007. Quando a gente chega ali na letra I, né, que nós estamos falando do termo institucional, isso significa que esse programa, ele tem um caráter institucional, ele se desenvolve por meio de instituições. As principais, né, a principal instituição que dá conta de levar adiante esse programa é a universidade, né, ou as universidades, por meio de cursos de licenciatura. A UNEB, né, que é o nosso contexto, é uma das universidades em todo o Brasil, porque é um programa de caráter nacional, né, é importante que se deixe isso claro. Então, a UNEB é uma das instituições de ensino superior, uma das universidades que tem atuado dentro desse programa, que, como eu disse, é de nível nacional. Eu disse que o PIBID existe desde 2007, né? Ele foi criado ali em 2007, dentro de um certo cenário político, um certo cenário social, um certo cenário educacional, com a intenção de investir nisso que é a política de formação de professores. E a nossa universidade, ela começa a fazer parte desse programa em 2009, né? Não já imediatamente em 2007, um pouco depois. Então, a história do PIBID na UNEB se inicia em 2009. E no nosso curso, muito particularmente, se inicia num momento mais tardio, né? Nós começamos e desde então não paramos, né? Participamos de todos os editais desde então, mas o curso de Educação Física do Campus 12, da UNEB, enquanto uma licenciatura, começa a fazer parte deste programa em 2012. Uma outra instituição importantíssima que está envolvida no desenvolvimento desse programa, eu costumo dizer que talvez a gente possa pensar que as universidades são os braços e as pernas do PIBID e a CAPES é um pouco a cabeça, né? Porque, em última instância, a CAPES, que é essa outra instituição, é ela que torna possível que o PIBID exista. E aí vocês vão entender um pouquinho por quê. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, uma fundação, uma instituição, um órgão vinculado ao Ministério da Educação, que já existe há muito tempo, e é um órgão responsável em nível nacional, né? Então, percebam, eu estou falando o tempo todo que é um programa pensado pelo governo federal, tá? Em última instância, quem nos organiza e nos financia é o governo federal. Então, a CAPES, lá no MEC, que sempre foi uma dimensão do MEC responsável pelo fomento, pela avaliação, pelo desenvolvimento, pela organização da pós-graduação, né? Cursos de mestrado e doutorado, é esse o campo de atuação da CAPES. E aí, dentro de um certo cenário, a partir de 2007, ela começa a se preocupar, né? E é convocada aí a tratar também da formação de professores para educação básica, e não exclusivamente dos cursos de pós-graduação. Então, é em 2007 que a formação de professores no âmbito de uma certa política começa a compor as atividades da CAPES, as preocupações da CAPES, e é aí que ela pensa o PIBID.
Como eu disse, uma das atribuições principais da CAPES é fomentar a pós-graduação, né? Fomento significa financiamento. Então, quando ela desdobra essa ação para o campo da formação de professores, ela também, né, vai fomentar, vai financiar uma certa atividade, né, determinadas coisas no âmbito da formação de professores. E aí que a gente chega no terceiro termo, na terceira letra da sigla, né, o B, que significa bolsa. Muito concretamente, muito objetivamente, isso significa que a CAPES, em nível nacional, ela concede bolsas para os participantes do PIBID. Então, o Programa Institucional de Bolsas, né, ela financia esse programa, concedendo bolsa para os diferentes participantes das suas ações. E quem são esses participantes? É aí que a gente chega nos últimos termos, nas últimas letras, I e D. Os principais sujeitos desse programa são aqueles que se classificam, né, dentro dessa ideia de iniciação à docência, né? O I e o D significam iniciação à docência. E quem são aqueles que se iniciam na docência para a CAPES? São os alunos de cursos de licenciatura e, muito circunscritamente, aqueles que estão na primeira metade do curso de licenciatura. Então, nos primeiros semestres, aqueles que estão iniciando também o seu curso de formação. Esses são os principais sujeitos, os sujeitos eixo do programa, né? Não à toa ele se chama um Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e a CAPES vai, então, financiar um número substantivo de bolsas para os diferentes alunos de cursos de licenciatura das diferentes universidades. Mas há outros sujeitos nesse programa que também recebem bolsa. Alguns deles são os professores da educação básica, que recebem esses alunos que estão se iniciando na docência lá nas suas escolas para desenvolver determinadas atividades, né? Então, iniciar-se a docência dentro dessa proposta do PIBID é ir para a escola, né? Ir para a escola dentro de um processo de formação, acompanhar aquilo que acontece na escola, se inserir no universo escolar, obviamente não de forma aleatória, então por isso que a gente precisa dos professores de educação básica, né? São sujeitos fundamentais para acompanhar e construir esse processo formativo no âmbito do PIBID, e eles recebem exatamente o nome de bolsistas de supervisão, porque são aqueles que recebem bolsa para supervisionar os licenciandos nas atividades lá dentro da escola. E por último, né, tem uma outra categoria de sujeitos que também são bolsistas nesse programa, que são os coordenadores de área. E é aí que eu entro, né? Esse é o lugar que eu ocupo no PIBID. Os coordenadores de área são os professores da universidade, dos cursos de licenciatura, um em cada curso, normalmente, né? E são eles que são responsáveis, né? Nós que somos responsáveis por propor um projeto dentro desse programa, um subprojeto, a gente costuma chamar, né? Dentro das características do nosso curso, da nossa localidade. Esse subprojeto compõe, então, um núcleo e, além de propor, a gente organiza, leva adiante, acompanha, gerencia aí todas as atividades que vão se desenvolver dentro deste núcleo circunscrito, que a gente chama de um subprojeto, né, dentro de cada curso. Então, eu sou a coordenadora diária do PIBID no curso de Educação Física da UNEB Campus 12, assim como há diversos coordenadores de área espalhados por todo o Brasil, nos diferentes cursos de licenciatura das diferentes universidades. Eu queria dizer também que há uma outra coordenação no âmbito de cada instituição universitária, que também é uma coordenação que recebe bolsa, que é a coordenação institucional, seria um docente da universidade que assume
a coordenação de todos os núcleos, todos os subprojetos do PIBID que acontecem naquela universidade. Então, a nossa coordenação institucional, inclusive hoje, ela é assumida por uma professora do campo da educação física, professora Diana. Ela fica lá em Salvador e é ela que faz a ponte, né, entre nós aqui, os cursos, e a CAPES, né? Ela que responde diretamente para a CAPES e nós, por meio dela, temos acesso a determinadas orientações, determinadas regras, etc. O nosso subprojeto hoje, nosso núcleo, né, ele é composto por 24 bolsistas de iniciação à docência, nós temos também 4 voluntárias, uma delas aqui presente entre nós, né, uma bolsista também, e nós estamos em 3 escolas, cada uma delas com uma professora supervisora. Uma dessas escolas é da rede estadual, Colégio Estadual Antônio Batista, lá em Candiba, né? A gente tem essa possibilidade de atuar não só no nosso município, mas na nossa região. Lá nós estamos com a professora Abília. Aqui em Guanambi estamos em 2 escolas municipais. Escola Municipal Professora Delice Magda Rodrigues Pereira de Oliveira, né? A escola com o nome mais extenso que eu já vi, onde a gente conta com a participação da professora Marinete. E estamos também na Escola Municipal Dr. José Bastos, onde temos a participação da professora Marilúcia. Eu acho que, resumidamente, isso é o PIBID. Agora, é importante dizer também, viu, gente, que essa configuração, especialmente o fato de que hoje o PIBID é destinado a alunos da primeira metade do curso, ela é bem mais recente. Quando o programa inicia, lá em 2007, ele era destinado para alunos de todos os semestres, iniciando mais tarde, ali no segundo, aqueles que estavam mais no final poderiam entrar também. A gente tinha outras características, e essas características, os próprios princípios do programa, eles vão se modificando no decorrer dos anos, e isso se dá especialmente em função da alteração também dos nossos governos, dos nossos ministérios, né? Há outras preocupações que vão adentrando e mudam, inclusive o PIBID. Hoje em dia a gente tem um outro programa nesse mesmo âmbito da CAPES que se chama Residência Pedagógica. É a residência pedagógica que hoje é destinada para os alunos da segunda metade do curso. E nós não temos residência pedagógica hoje no curso de Educação Física, já tivemos até o ano retrasado, né? Acho que se encerrou ali em 2019 para 2020. Não temos, exatamente porque no edital anterior nós tínhamos aprovado um projeto de residência pedagógica para os alunos da segunda metade do curso, já estava tudo certo, e depois, com a conjuntura da pandemia, houve corte de gastos na CAPES, e nós tivemos, né, dentro de alguns critérios, perdemos um programa do residência pedagógica que já havia sido aprovado. Eu acho importante deixar isso registrado. Então, hoje, nós atuamos só com o PIBID, nessa primeira metade do percurso formativo. Certo. Obrigado novamente, professora. E para finalizar a minha conversa aqui com você, você poderia falar para a gente sobre a importância do PIBID na formação, né, do discente e definir o PIBID em uma frase? Bom, eu acho que o fator fundamental do PIBID na formação dos discentes de licenciatura hoje, e falo isso a partir aí da minha própria experiência, porque eu tive no PIBID desde 2012 até 2016, eu saí quando eu me afastei para o doutorado, e aí retorno quando eu retorno do doutorado, então eu acompanho esse programa já há algum tempo. Então, com isso, eu me permito dizer que o que garante um certo sucesso do PIBID é a bolsa, né? A letra B. Porque, para mim, essa bolsa, ela significa financiamento público com vistas à qualificação da formação de professores, né? Então, eu acho que isso é, em certa medida, fundamental. Então, a partir disso, muitas coisas acontecem, muitas coisas são possíveis. A bolsa
tem inclusive uma dimensão de assistência estudantil, porque muitos, né, e eu falo isso por já ter visto, muitos dos nossos ex-bolsistas, talvez se não tivessem tido essa bolsa, não teriam nem conseguido concluir o curso, né, em vista das condições financeiras bastante adversas com que grande parte de vocês entra aqui, então ela tem também, não é esse o propósito dela, mas ela tem uma dimensão de assistência estudantil também, né, que sempre nos salta aos olhos, mas para além disso, ela permite que o licenciando, ele viva o universo da docência lá na escola. E permite porque não só tem estratégias que o levam para a escola, mas porque, né, na medida em que isso o demanda mais tempo, a bolsa permite que ele disponha desse tempo, que ele responda aquilo que lhe é demandado também, né, por estar lá na escola. Então, acho que isso também é garantido pela bolsa. Esse viver o universo da docência, ele seria muito mais limitado se nós não tivéssemos esse financiamento. Ao viver o universo da docência desde cedo, eu acho que aqueles que passam pelo PIBID, eles têm maiores ou mais amplas condições de construírem o seu próprio processo de identificação com essa profissão e, inclusive, de desidentificação, né? Porque estar na escola, né, vivendo isso, vendo as coisas acontecerem, vai fornecendo para esses sujeitos alguns elementos que podem fazer com que ele diga, sim, eu quero ser professor, que podem fazer com que ele diga, nossa, eu não queria, mas de repente eu quero ser professor, e podem também, sem nenhum problema, porque ninguém é obrigado a desejar ser professor, mas podem fazer com que ele pense, não, não é isso exatamente que eu quero, né? Eu não quero ser professor, eu não quero viver mais nesse universo. Então, acho que o PIBID fornece essas condições logo no início da formação para aqueles que têm a oportunidade de participar dele. Acho que um outro elemento importantíssimo, né, dessa engrenagem desse programa é a possibilidade de um trabalho conjunto não só entre a universidade e a educação básica, mas entre esses sujeitos, né, aluno licenciando, coordenador de área, professor da educação básica, os outros sujeitos que fazem parte da comunidade escolar. É um programa que, por meio do seu financiamento, nos permite elos, né, conversas, relações, encontros um tanto mais potentes entre esses sujeitos, entre essas instituições, um trabalho coletivo, que é muito mais difícil, não que a gente não queira, mas muito mais difícil em outras ações da universidade, como nos nossos próprios estágios. A gente tem muito mais dificuldade em conseguir esse trabalho conjunto e essa articulação nos estágios do que conseguimos, de fato, com o PIBID. Então, eu acho que esses são pontos que me permitem dizer que o PIBID tem uma importância na formação acadêmica de licenciandos, mas eu também preciso dizer, e eu gosto sempre de pontuar isso nos momentos em que falo sobre esse programa, ele é bom, né? Ele é legal, né? Não é à toa que eu tô nele, que tem aí um tanto de alguns colegas de vocês nele, temos aqui, né, bolsistas, e temos aqui alunos de iniciação à docência, mas ele não é o super-herói que vai salvar a formação de professores, tá? Ele tem também seus problemas. E eu gostaria aqui de destacar dois deles. Um é o fato de que hoje, especialmente desde o início, mas hoje, especialmente com as transformações pelas quais o programa passou, ele está inserido dentro de uma política de formação de professores de viés completamente instrumental, né? Onde se grita aos quatro ventos que a gente precisa de uma formação na realidade, uma formação prática, quando, na verdade, esse discurso está completamente trajado de uma tentativa de esvaziamento teórico e crítico da formação, né, aliado a diversas estratégias que vão fazendo aí a gente meio que acreditar que o professor precisa fazer, né, precisa saber fazer, precisa dominar uma certa dimensão técnica, e com isso
o que a gente faz aqui na universidade, porque não é essa concepção de formação que a gente defende na universidade pública, o que a gente acaba fazendo porque uma vez que nós dependemos desse financiamento e ele é importante para as nossas ações, a gente acaba tendo que ficar buscando brechas e brechas e brechas dentro dessa política para tentar levar adiante essa concepção formativa na qual a gente acredita que é completamente distante, completamente avessa à política de formação de professores que de fato vigora em âmbito nacional e que dá corpo hoje ao PIBID. Então, não consigo deixar de dizer isso. E um outro problema é que, na medida em que o PIBID tem diversas coisas legais, né, entre essas coisas, algumas das quais eu falei, ele, em grande medida, ele vai também criando uma certa distinção formativa dentro de um mesmo curso. É quase como se aqueles que têm a oportunidade de passar pelo PIBID tivessem um certo privilégio, né, de experimentar certas condições, de se desenvolver num certo rumo, e com isso, as ações do PIBID, elas, exatamente por aquilo que elas têm de bacana, pelos efeitos interessantes que elas produzem, elas também apontam diretamente para as falhas que ainda persistem no nosso próprio curso, no nosso próprio processo formativo, sobretudo dos estágios, e problemas, né, falhas que a gente não dá conta de resolver exatamente porque falta financiamento, faltam condições, falta uma certa estrutura que, né, estão aquém das nossas próprias possibilidades enquanto docentes. Então, a gente, muito particularmente, eu, enquanto coordenadora de área docente do curso, eu visualizo, né, esses dois caminhos diferentes que podem nos gerar alguns questionamentos, esse certo lugar de privilégio do PIBID, né? Será que a condição que o PIBID nos fornece não deveria ser a condição para todos os cursos, né? Para tudo aquilo que acontece num curso de licenciatura, e por que não é? Né? Porque depende de investimento, de intenção, de estrutura, de financiamento, e nós não temos, tá? Para terminar, você me pede aí para definir, né, o PIBID em uma frase, eu não acho que seja uma definição, né, uma possibilidade de pensar, mas acho que o PIBID seria aí um espaço-tempo que permite ao estudante de licenciatura realizar um mergulho não solitário nas dores e nas delícias da docência. É isso. Muito obrigado, professora Glória, pela sua contribuição, né, nesse podcast. Muito obrigado por ter contribuído. E agora a gente vai conhecer algumas experiências, né, de discentes, né, que participam do programa enquanto bolsistas, né. E eu passo então a minha fala para a minha colega Milena. Olá, bom dia. Aqui quem fala é Milena, eu sou estudante do primeiro semestre do curso de Educação Física na UNEB. Como meu colega Matheus já disse, nós vamos conhecer agora uma estudante que é pibidiana, o nome dela é Érica Luísa Pates Coelho. Então, Érica, bom dia. Eu vou iniciar com a primeira pergunta. Nós gostaríamos de saber um pouco sobre você. Quem é você? Olá, Milena. Olá a todos e a todos os ouvintes. Bom, eu sou Érica Luísa, sou discente do curso de Licenciatura de Educação Física pela Universidade do Estado da Bahia, Campus 12. Eu pertenço ao quinto bloco, ou melhor, quinto semestre do curso. E também sou pibidiana, bolsista da universidade. Certinho. Como você já falou, né? Você é do curso de Educação Física, você está no quinto semestre. Nós gostaríamos de saber agora como que você conheceu o PIBID. Bom, o meu conhecimento a respeito do PIBID, ele ocorreu, eu não posso falar exatamente, que não me recordo assim qual semestre, mas foi entre o primeiro e segundo semestre,
numa apresentação à sala sobre o programa e através também de alguns colegas que se inseriram neste programa. E assim eu comecei a conhecer um pouco através das vivências desses meus colegas. Compreendi. Então, no caso, você conheceu o PIBID, né, através de experiências e já da fala de outras pessoas. Qual é o seu papel no PIBID? Bom, meu papel no PIBID, ele é dar contribuições, auxiliar, ajudar o professor, a professora, no caso, supervisora, frente às atividades que ela vai ser aplicada aos alunos da escola e aos alunos de educação física. Certo. Eu imagino que o PIBID, como algo tão importante, ele também possui os seus desafios. Quais os desafios que você enfrenta no PIBID? Bom, de modo geral, hoje, no cenário atual que o mundo enfrenta, né, de pandemia do Covid-19, uma das maiores dificuldades acerca do PIBID é essa conexão online, os problemas de internet, porque os encontros ocorrem de maneira online. Então, isso tem dificultado muito a interação, o envolvimento, um aprendizado maior, uma contribuição maior a respeito do PIBID. Certo. Agora eu quero que você defina o PIBID em uma frase. Responsabilidade, contribuição e dedicação às escolas públicas, ou seja, a educação pública de modo geral. Ótimo, Érica. Obrigada desde já pela contribuição. Tenho certeza que a sua fala vai servir de muitíssima... Vai ser muito válido para as pessoas que ouvirem esse podcast. E agora eu retorno novamente a fala para o meu colega Matheus. Certinho, muito obrigado, Milena. Com isso, pessoal, finalizamos o nosso podcast. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Agradecemos sumariamente nossos convidados, a professora Glória e a discente Érica, por ter disponibilizado seu tempo, né, para estar participando aqui na construção desse podcast e por passar os seus conhecimentos, suas experiências para a gente. Agradecemos também a Gilmar Carvalho, um dos componentes de nossa equipe, né, na organização da mídia do trabalho, e também a discente Annalise, que é a última membro né, da nossa equipe, né, que foi a responsável como roteirista, né, na construção do nosso trabalho. Eu só queria agradecer ao grupo, né, pelo interesse, não só em conhecer um pouquinho mais do programa, né, mas em trazer isso para outras pessoas, para a comunidade, parabenizá-los aí pela organização, pela proposta do trabalho, agradecer pelo convite, pela escuta, e dizer que eu me coloco, né, à disposição não só da comunidade acadêmica, mas também da comunidade guanambiense e aqui da região onde a universidade está inserida, para qualquer conversa, qualquer esclarecimento, qualquer diálogo que tenha aí em vista a formação de professores e a escola pública, né, como bem sinaliza a Érica. Além de tudo, nós estamos dentro de um programa que está voltado para uma formação que olha para a escola pública. Era isso. Obrigada. Gostaria de agradecer a vocês, né, pela essa oportunidade, e eu queria deixar um recado também aos ouvintes, né, as pessoas que vão ouvir este podcast, vocês, que, assim, se dediquem mais, no sentido de, assim, aproveitem essas oportunidades, quando abrir uma vaga lá para o PIBID, tudo, aos demais programas que a universidade apresenta. Então, não deixem isso de fora, isso
contribui bastante para a nossa formação. Assim, ó, desde já agradeço. Um forte abraço a todos. Nós que agradecemos, muito obrigado. Finalizamos nosso podcast aqui. Esperamos que tenham gostado.